Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que você pode conhecer melhor pelo link que está aqui na descrição, que vai para o site da nossa igreja. Hoje nós daremos início a mais uma série de estudos para os nossos grupos familiares, agora com o tema da oração do Senhor, na qual nós vamos destrinchar a oração do Pai Nosso, buscando compreender em cada uma das suas afirmações como que ela nos ensina sobre Deus, sobre nós mesmos e também sobre como deve ser nosso relacionamento com Deus, em especial por meio da oração. Para começarmos hoje, que será uma breve introdução a toda nossa série de estudos, nós vamos tratar sobre o lugar da oração na vida do cristão. Mas antes de irmos para esse tema que eu quero trabalhar com você hoje, vamos ler o nosso texto, que está em Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13, em que nós temos a oração do Pai Nosso da seguinte forma: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você é brasileiro, se você vive nesse mesmo mundo que eu vivo, com certeza você já ouviu essa oração e talvez até mesmo já tenha decorado ela. Talvez durante a leitura você já ia complementando aquilo que eu dizia com a próxima sentença. E não é de se surpreender. A nossa própria cultura valorizou muito essa oração por conta da nossa tradição católica e protestante na formação do Brasil. Mas mesmo assim, mesmo muitas pessoas, até mesmo descrentes, conhecendo essa oração, são poucos aqueles que compreendem o seu significado. São poucos aqueles que podem orar essa oração com convicção daquilo que afirmam quando fazem uso dessas palavras. O nosso objetivo, então, nos próximos estudos vai ser exatamente este, de expor a oração do Pai Nosso para que nós possamos compreender todas as preciosas lições que nós podemos aprender com ela e aplicar diretamente para a nossa vida de oração. Mas hoje, como eu já havia dito, vamos tratar da questão do local da oração na vida do cristão. E para isso eu queria trazer para você a seguinte ideia, que é o grande dilema que existe na vida de oração, que é a obviedade e a complexidade. Como assim? Na obviedade, você pode pensar, por exemplo, na facilidade que é orar. Como assim? Pensa no seguinte: você precisa pagar algo para orar? Não, oração é de graça. Você pode orar em qualquer horário. Você pode orar em qualquer lugar, até na barriga de um peixe, como diria o Jonas. Você pode fazer a sua oração em qualquer circunstância da sua vida, a qualquer instante mesmo. Se você quiser parar esse vídeo agora e orar, você pode orar. Porém, existe a complexidade da oração. Mesmo sendo algo gratuito, algo simples, algo acessível a qualquer instante, não é muito difícil você achar cristãos que têm dificuldades em manter uma vida de oração. É muito difícil para alguns, e se você tem um certo tempo já na caminhada cristã, você com certeza já passou por momentos em que você começava a oração e tinha dificuldades de continuar levando ela até o final. Ou até mesmo quando você ora e sente que parece que a oração não passa do teto. A oração parece que você está falando com ninguém, com uma parede, e que Deus não está te ouvindo. Todo mundo tem dilemas na oração. Todo cristão possui algumas dificuldades na sua vida de oração, seja a frequência, seja a convicção, seja o fervor na oração, o zelo de orar constantemente. Existem dificuldades, mesmo sendo algo acessível, fácil e gratuito. E nessas horas a gente começa a ficar com alguns pensamentos no nosso coração. Por que isso acontece? Por que eu tenho tanta dificuldade assim? Por que tantas pessoas levantam queixas falando que a oração se torna uma tarefa árdua na sua vida cristã? E o pastor J. Packer vai trazer em uma simples frase uma possível resposta para todo esse problema que nós temos na oração, em que ele diz: as pessoas têm um problema com a oração por causa da dificuldade que elas têm com Deus. E eu quero só comentar brevemente o que ele tem em mente quando diz isso. O que é a oração? Oração é o simples ato de você conversar com Deus, de você abrir o seu coração diante do Senhor, louvando a Ele, pedindo a Ele aquilo que você deseja, suplicando a Ele misericórdia e graça em ocasião oportuna,
intercedendo pela vida de outros, mas basicamente é uma conversa, basicamente é um relacionamento com outra pessoa. E muitos vão ter dificuldade na sua vida de oração justamente porque têm dificuldades com Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de orar porque simplesmente não conhecem bem a Deus. Ou se conhecem, conhecem um Deus deturpado e não um Deus das Escrituras. Um Deus de acordo com a cultura, um Deus de acordo com alguma seita, um Deus de acordo com algum movimento religioso, um Deus de acordo com sua própria cosmovisão, com seu próprio preconceito. Às vezes é muito possível que pessoas tenham uma visão errada de Deus e ainda batam o pé falando que aquele é o jeito certo de pensar sobre Deus. E essa visão errada sobre quem Deus é, muitas vezes vai causar vários empecilhos para a nossa vida de oração. Porque pense, por exemplo, na sua família ou pessoas que você ama, amigos seus. Quando você vai conversar com pessoas assim, a conversa flui com uma beleza. Por quê? Você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você, vocês têm assuntos em comum, vocês têm interesses em comum, vocês têm uma história, vocês têm expectativas de onde a conversa pode chegar. Vocês têm expectativas de como que o outro, ou você mesmo, pode ser bênção na vida um do outro, para que, por meio da conversa, vocês cheguem em algum lugar. Quando pensamos em Deus, a conversa devia ser bem parecida. Estamos falando com alguém que nós amamos, alguém que nós conhecemos, alguém que nos ama também, alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E quando essa comunicação acontece com um Deus conhecido, com Deus das Escrituras, conforme ele se revela, a nossa vida de oração vai muito bem. Porém, às vezes nós temos algumas dificuldades para enxergar como Deus de fato é e compreender exatamente o que Deus faz na realidade. E para isso, para nós podermos trabalhar um pouco essa ideia de compreender a Deus e como que a oração se encaixa nisso tudo, eu quero tratar com você da ideia de Gênesis, quando Deus nos criou. Nós temos em Gênesis capítulo 1, 2 e o 3 o princípio de tudo. O princípio da criação, o princípio do pecado também. Quando Deus criou o homem, o cria à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, o homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Um relacionamento em que o homem é um sacerdote de Deus. Alguém que se relaciona com o Senhor, que tem vida com Deus. Porém, com o pecado, esse relacionamento perfeito é corrompido. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3, o homem se rebela contra o Senhor, abandonando seus estatutos, seus princípios para a sua vida, e agora parte para um caminho de autonomia, agora querendo decidir para si mesmo o que é o melhor para a sua vida. E com esse pecado, o homem agora entra em inimizade contra Deus. Se antes existia uma paz perfeita entre Deus e os homens, com o pecado essa paz é rompida. E agora, para juntar as duas partes, nós precisamos de um mediador, alguém que relacione o homem com Deus, alguém que consiga juntar essas duas partes da conversa para que novamente tudo possa acontecer em paz e harmonia. Isso vai acontecer justamente na pessoa de Jesus Cristo. Somente por conta do que Cristo fez na cruz, por conta do seu ministério, de suas palavras, de suas ações, desde toda a eternidade, que o homem tem esperança de ser reconciliado com Deus. E somente por meio do que Cristo faz, hoje nós temos paz com o Senhor e temos agora um relacionamento com Ele restaurado. Sem Cristo, o homem não consegue orar. O máximo que ele consegue fazer é inventar belas orações bonitas esteticamente, com poesia, com rimas, com palavras rebuscadas, mas que, na verdade, não estão falando com ninguém. Na verdade, servem apenas para impressionar os homens, como o próprio Senhor Jesus fala no capítulo 6 de Mateus, um pouco antes da oração do Pai Nosso. Quando nós pensamos em uma pessoa que não conhece a Deus, que não depende de Cristo, todos os esforços para orar serão frustrados, porque ele está conversando com alguém que não quer papo com ele. Mas quando nós confiamos em Cristo e por meio de Cristo nós nos achegamos ao Pai, a nossa conversa acontece. Porque por meio de Cristo, em nome de Jesus, as nossas orações são atendidas. Porque por meio da obediência perfeita de Cristo, do seu caráter santo e de tudo aquilo que ele é, ele nos uniu novamente com o Senhor, restaurando aquilo que o homem destruiu lá no jardim, tornando agora a comunicação entre Deus e o homem novamente possível. Uma comunicação que não é meramente de criador para a criatura, mas de pai para filho, como veremos nos próximos estudos. Por isso, eu quero que você perceba que a oração, ela está presente na história do homem desde o seu princípio. Nós fomos criados para orar.
Fomos criados para ter uma comunhão perfeita com o Senhor. Porém, por conta do nosso pecado, nos rebelamos contra o Senhor e não queremos mais conversar com o Senhor, não queremos mais gastar tempo com Ele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, envia o seu Filho para nos reconciliar com Ele. E essa reconciliação envolve comunicação. Por isso, agora, por meio de Cristo, por meio dessa nova vida que nós temos no Senhor Jesus, nós podemos desfrutar de grandes benefícios que somente os filhos de Deus conseguem desfrutar, que é a comunhão com seu Pai, a comunhão com a Santíssima Trindade. E agora eu quero mostrar, já caminhando para a oração do Pai Nosso, como que todo esse processo de Cristo nos ensinar a orar é uma demonstração abundante da graça de Deus. Em primeiro lugar, isso é verdade, porque por meio dessa instrução da oração do Pai Nosso, o próprio Deus nos está ensinando como falar com Ele. Nós temos uma oração modelo. Por meio dessa maneira como o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos, o próprio Deus fala: filhos, é assim que vocês devem falar comigo. É assim que vocês devem se relacionar com aquele que os ama, aquele que os criou e aquele que os redimiu do pecado para sua maravilhosa luz. Por meio da instrução da oração do Pai Nosso e também por outras coisas que Cristo fez, nós temos o próprio Deus indo atrás do homem, transformando sua vida e dando até vocabulário para que nós pudéssemos falar com o nosso Senhor. Em segundo lugar, também, a oração do Pai Nosso é uma demonstração de graça, porque ela é uma oração modelo. A oração do Pai Nosso não foi dada por Jesus simplesmente para que nós a repetíssemos sem refletir em suas palavras. A oração do Pai Nosso é como se fosse o modelo de oração ideal, do qual nós espelhamos as nossas orações e aprendemos por meio dela como que deve ser uma oração ao nosso Pai. Por isso, você pode sim, você pode usar a oração do Pai Nosso para se dirigir a Deus, não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema orar a oração do Pai Nosso exatamente como ela está registrada. Não há nenhum problema. O que há de problema nisso é quando você simplesmente repete por repetir, pensando que pelo mero repetir você será ouvido. Isso aí é coisa de pagão, isso aí é coisa de ritual pagão. O nosso Deus quer comunicação, quer relacionamento com Ele. Por isso, mesmo quando você ora a oração do Pai Nosso, sem mexer em nada daquilo que está escrito, simplesmente repetindo aquelas palavras, mas com reflexão, compreendendo o significado, isso sim é uma oração abençoada, isso sim é uma oração agradável a Deus. Porque você está fazendo a oração que Cristo nos ensinou, as suas palavras para você se dirigir ao Pai de maneira agradável a Ele. Mas também, em segundo lugar, essa oração modelo pode ser utilizada por nós como referencial para modelar as nossas orações. Você não precisa somente orar usando a oração do Pai Nosso. Você pode criar suas próprias orações, mas tendo a oração do Pai Nosso como modelo referencial de como deve ser a sua própria oração. Se referindo a Deus como Pai, compreendendo o seu relacionamento com Ele. E eu não vou dar mais spoiler daqui para frente, tá? Nós veremos isso nos próximos estudos. Mas eu quero que fique bem claro aqui é o seguinte: Cristo nos ensinar a orar é graça de Deus. É o Deus que nos criou, que foi ofendido pelo nosso pecado, agora nos chamando para falar com Ele. Também é graça, porque é um modelo que nós podemos utilizar e do qual nós podemos aprender a modelar as nossas orações para falarmos com o nosso Pai. E aqui, para encerrar nossa breve introdução a essa série de estudos, eu quero mostrar para você algumas perguntas que podem parecer legalistas, não entenda dessa forma. São perguntas que nos confrontam justamente para nós pensarmos e buscarmos soluções baseadas na graça de Deus. Pense no seguinte, com base nisso tudo que nós trabalhamos hoje. Qual o lugar da oração na sua vida? Será que a oração é importante para você? Qual tem sido sua grande dificuldade na sua vida de oração? Como que você tem se sentido, às vezes, com a sua falha em orar constantemente, em orar com confiança em Deus? Será que isso é algo que pesa no seu coração? Será que isso é algo que te incomoda mesmo? Ou será que você nem liga muito para isso? Você só tem aquela obrigação moral que você ouve como se fosse uma vozinha da consciência, mas que é facilmente ignorada? Nós precisamos pensar sobre isso, porque se somos filhos de Deus, a falta de conversa com o nosso Pai deveria causar dor no nosso coração. Então pense em primeiro lugar, qual é o lugar da oração na sua vida? Pense como que você tem valorizado esses momentos e a sua ausência tem doído no seu coração. Em segundo lugar, pense sobre o que isso revela sobre o seu relacionamento com Deus. Pense o quanto que você ora.
pense como você ora. E agora pense, se alguém te perguntasse, com base na sua vida de oração, como que é o seu relacionamento com o Senhor? Se eu oro pouco, isso significa que pelo menos naquele momento, não é que você não seja um cristão, mas significa que talvez naquele momento você não esteja valorizando tanto assim o seu pai, valorizando tanto assim aquele que te salvou. E isso é um problema que precisa ser resolvido, mas é um problema que tem solução. Então, quando você olha para a sua vida de oração e fica inconformado com aquilo, pense como que aquilo revela o seu relacionamento com o Senhor, um relacionamento agora fragmentado, um relacionamento que precisa ser transformado, e busque essa transformação, sabendo que Cristo veio ao mundo justamente para que isso aconteça, que essa reconciliação venha agora de maneira perfeita por meio do seu sangue. Pense também sobre o que essa maneira como nós oramos revela sobre como nós enxergamos a Deus. Se você enxerga a Deus como aquele Deus inacessível, aquele Deus que está ocupado demais para ouvir a sua oração, facilmente você vai deixar de orar. Facilmente você vai começar a confiar nas suas próprias obras para se justificar diante do Senhor. Quando você pensa que Deus tem mais o que fazer, ou quando você pensa que Ele nem vai te ouvir, isso revela muito da sua vida de oração e vice-versa. Por isso, pense na sua vida de oração não apenas como uma tarefa moral religiosa que está sendo cumprida ou não, mas pense nisso como um meio pelo qual você pode tirar um diagnóstico da sua vida espiritual, a sua maneira de enxergar a Deus, a sua maneira de enxergar o valor que é o relacionamento com o seu Pai. Se depois de fazer essas 3 perguntas para você mesmo, você perceber que há áreas na sua vida de oração, sua vida de comunhão com Deus e sua própria visão de Deus que estão defeituosas, áreas da sua vida que precisam ser transformadas, pense agora. Você quer fortalecer seu relacionamento com Deus? Você quer restaurar cada uma dessas áreas? Se sim, eu tenho uma boa notícia para você. Com a oração do Pai Nosso, nós vamos aprender aquilo que é necessário para compreendermos bem a nosso relacionamento com Deus, compreendermos quem Deus é, compreender a nossa dependência total do Senhor e, além disso, receber por meio dessa oração, das instruções dela, maneiras práticas de nos relacionarmos com Deus de uma maneira mais agradável e mais benéfica para a nossa vida cristã e também para a glória de Deus, sem dúvidas. Essa é a nossa introdução à série de estudos sobre a oração do Senhor. Hoje é um estudo um pouquinho mais curto para nós começarmos essa conversa, mas nas próximas semanas nós iremos estudar cada uma das partes dessa oração. E eu espero que seja bênção na sua vida, te ajude a orar mais e melhor, para que o seu relacionamento com o seu Pai seja priorizado e demonstrado na prática o quanto que ele é importante. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê graça para que nós possamos fazer isso de maneira piedosa, de maneira humilde e de maneira dependente da graça do Senhor. Que Deus te abençoe.